Olá pessoal, tudo bom? Esse exercício que eu vou fazer aqui, na verdade, foi a primeira questão da prova 2024-2 e eu vou resolvê-la aqui e aproveitar para mostrar mais algumas coisas que são interessantes e para que vocês também tenham uma ideia de como é a prova que eu faço, tá joia? Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui a minha área, né? Colocar aqui para o lado. Só um momento. Aqui ao lado. Ótimo. Vamos lá. Bom, o que diz esse exercício, né? O Laboratório de Análises Clínicas, um dia eu acerto, né, pretende criar um sistema para controle dos dados usados na sua operação diária. Então, no dia a dia dele, né? Então, a turma que está cursando a disciplina de banco de dados foi convidada a desenvolver esse sistema, iniciando pelo esquema de banco de dados que será usado. Você deve desenvolver um modelo conceitual utilizando os seguintes requisitos levantados. Então, eu levantei só 6 requisitos. Simples, é claro, se fosse um, um sistema real, daria muito mais, claro, né? Mas vamos lá, só com esses aqui. Para cada paciente que chega para fazer exames, é aberta a solicitação de exame, onde deve constar o número para essa solicitação, a data de abertura da solicitação e o número total de exames que serão realizados. Vamos criar essa entidade, vou colocar aqui, ó, vou criar com o nome de solicitação, certo? Solicitação, vamos aqui. Bom, e quais são os atributos, né? Você tem aqui, ó, número da solicitação. Vou colocar aqui o número da solicitação, a data de abertura dessa solicitação, o número total de exames realizados, tá? Então vou colocar aqui, ó, número, só um momento, número, solicitação, data da abertura, né? Data aberta, solicitação, certo? E a quantidade de exames, tá? QTD, tá? QTD exames. Beleza? É isso, ó. O número para a solicitação, a data de abertura e o número total de exames que serão realizados. Qual desses você deve colocar como atributo identificador? A gente tem que lembrar qual é o sentido da existência do atributo identificador. O atributo identificador é aquele que vai identificar esse grupo de caracteres, esse grupo de características como sendo única. Eu não vou ter dois iguais, tá? Então, esse aqui acho que é o mais adequado. Você pode selecionar, vir aqui onde tem esquema, identificador, sim. Ele muda dessa forma, tá ok? Lembrando, o identificador, ele é utilizado para quê? Para identificar esse conjunto de características como sendo único, certo? Bom, para cada paciente que irá realizar o exame, deverá ter guardado o CPF, nome, data de nascimento, endereço e telefone dele, certo? Lembrando que cada solicitação de exame deve ter apenas um paciente, porém, o paciente pode estar cadastrado mesmo que não tenha feito exame e pode estar ligado a mais de uma solicitação. Então vamos colocar aqui, ó, cliente, tá certo? Cliente não, perdão, paciente, né? Mas Adilson também não, ele não é um cliente? É, mas quando você bota paciente, fica mais explícito qual é o motivo, né, desse modelo, entendeu? Mas se na prova botasse cliente, estava tudo bem? Estava, tá tudo certo. Mas acho que fica mais próximo da realidade o que nós estamos fazendo assim, tá? Então ele tem o quê? Ele tem o CPF, vamos colocar CPF, eu já botei como identificador, tá certo? Nome e data de nascimento, então vou colocar aqui, ó, nome, certo? Aí ele tem também o que? Data de nascimento, vou colocar aqui, e endereço. Agora, endereço
eu queria colocar ele como atributo composto, lembra? Nós já vimos isso em alguns outros modelos. Não tenho como mudar para composto aqui, ó, ele não deixa, tá vendo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse e trazer o que seria o atributo composto, tá? Então olha aqui. Aí toda vez que ele coloca aqui, ele faz isso, normal, tá pessoal? Então vamos lá. Atributo aqui, beleza, eu quero que seja o endereço, certo? E que ele vai ter como atributo composto, a parte dele, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, logradouro, tá? Complemento, ou melhor, número primeiro. Se eu quero colocar mais um, eu só puxo daqui e jogo aqui. Ele vai e coloca. Então, completou o último, que é o... Ok? Então, temos paciente. Mas ele disse que o paciente, ele está ligado à solicitação. Então, vamos ligar? Eu clico aqui, pego aqui, ó, clico aqui, ele faz a relação. Lembrando, perdão, a relação é um verbo, tem que ser o nome do verbo, no infinitivo. Então, o paciente, ele solicita uma solicitação. Quantas? Olha, ele disse que eu podia ter um paciente cadastrado, mesmo sem ter uma solicitação para ele. Então, eu vou voltar a zero, né? Quer dizer, eu posso cadastrar o paciente, mas não é obrigado que eu já tenha uma solicitação para ele. Agora, o contrário, uma solicitação está ligada a quantos pacientes? Apenas um. Ok? Tranquilo? Então, já vimos os dois primeiros requisitos. Vamos lá. Os exames são solicitados por um médico. Para cada médico deve ser guardado o CRM, que é o atributo identificador, e o nome do médico. Lembrando que cada médico pode estar ligado a mais de uma solicitação. Porém, a solicitação deverá estar ligada a apenas ao médico. Então, vamos criar aqui médico. Vou colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá, médico. Certo, médico. O CRM e o nome dele. É só isso que ele pediu, tá? É só isso que ele está pedindo. Então, opa, viu os dois? Não, isso aqui não é identificador. Vamos tirar. Não. Então, vamos lá. CRM. E o outro aqui é o nome. Ótimo. Beleza, agora eu vou ligar os dois, tá? Aqui, ó. Clico aqui. Clico aqui. Aqui o médico, ele pede. Pode pedir quantas solicitações? 0N. Né? Agora a solicitação está ligado a um e apenas o médico. Deixa eu explicar uma coisa aqui que é interessante se saber. A cardinalidade máxima, ela diz o quê? O tipo do relacionamento. Por exemplo, olha, aqui é 1 para N, aqui é 1 para N. Ah, Dilson, se fizer o N aqui, 1 para cá, a mesma coisa. É 1 para N, N para 1, a mesma coisa, tá? Agora o seguinte, e a mínima? A cardinalidade mínima, ela indica a obrigatoriedade ou não de um relacionamento. O que isso quer dizer? Quando eu cadastro o paciente, obrigatoriamente já tem uma solicitação para ele, na hora que eu estou cadastrando o paciente, tenho que cadastrar a solicitação? Não. Ele mesmo disse que poderia ter paciente cadastrado sem solicitação. Tá certo? Agora, na hora que eu cadastro a solicitação, tem que ter o paciente? Sim. Né? O cara chegou lá para fazer o exame, como é seu nome? Não, não quero dizer. Não é assim que funciona. Tá? Tem que dizer o nome. Eu tenho que saber para que eu estou fazendo isso. Tá joia? Mesma coisa aqui. Então, aí por isso que tem obrigatoriedade. Mesma coisa aqui para o médico. A solicitação é pedida por um médico. E o médico, ele pede N solicitações, mas é obrigatoriamente o médico. Tá joia? Ok? Até aí, beleza? Vamos para o próximo. Cada solicitação pode estar ligada a vários exames, e cada exame deve estar ligado a várias solicitações, ou nenhuma. Para cada exame, devem ser guardados o código do exame, o nome do exame e a observação sobre a realização do mesmo, além do valor cobrado pelo exame. Vou colocar isso aqui para cima. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Porque eu vou colocar o exame aqui.
Olha, vamos lá, exame. Certo? O que é o exame, né? Vamos dar uma olhada aqui. Certo? Exame. Ele diz que exame deve ter o código do exame, que é você, que vai ser o atributo identificador, o nome do exame, certo? A observação sobre a realização dele, tipo, ó, você não pode fazer exercício, você não pode fazer isso, aquilo, tá? Além de um valor cobrado pelo exame. Então, vem aqui, ó, valor cobrado pelo exame, tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó, esse é o código, certo? Esse é o nome do exame, tá? Dessa forma, fica mais claro. Esse é o nome do exame. Aqui, olha, é a descrição. Desk exame, tá? E, perdão, não, observação, observação. É o que ele diz. OBS exame, não é isso? Olha só para exame, código, nome, observação e o valor, que deve ser cobrado um valor por ele, né? Valor exame, tá ok? Deixa eu botar só com 3 letras. Valor exame. Ok, certo? Vamos ligar a solicitação ao exame. Então, o exame, a solicitação, o exame ele compõe, né? Vou colocar como compõe, né? Compõe, não gostei de compõe. O exame monta uma solicitação. Vou deixar assim, tá? Depois eu penso no nome melhor aí. Solicitação é montada, ou apresenta, ou está presente, vai ficar melhor. Uma solicitação apresenta N exames. O exame pode estar em N solicitações. Ok? Tranquilo? Agora, para cada exame ligado a uma solicitação, devem ser registrados a data do recolhimento do material, valor do exame naquela solicitação e o resultado do exame. Antes disso, uma coisa aqui, ó, vê só. Cada solicitação pode estar ligada a vários exames e cada exame deve estar ligado a várias solicitações ou nenhuma. Então, uma solicitação ela pode ter N, mas vai ter que ter obrigatoriamente uma. Então, quando eu crio uma solicitação, tem que ter pelo menos um exame ligado a ela. Tá? É isso que eu quero dizer com obrigatoriedade. Já o exame, ele, quando é criado, eu não preciso estar ligado a uma solicitação. Criei um exame que nunca foi usado, nunca foi pedido. Eu posso fazer, mas nunca foi pedido. Então ele está lá, mas não teve ligação ainda. Agora, quando ele fala aqui, para cada exame ligado a uma solicitação, deve ser registrada a data de recolhimento do material, valor do exame naquela solicitação e o resultado do exame. Quando ele fala data de recolhimento, é porque você pode ter pedido a solicitação naquele dia, mas só foi entregar um dos exames no dia seguinte. Tá? É muito comum isso. O pessoal vai fazer exame de sangue, tem exame de urina, não passou antes para pegar o invólucro, né? Que deve guardar o material, né? Ele vai, pega e no outro dia ele traz. Então, quando isso acontece, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar a data em que aquele determinado exame foi coletado. Isso eu guardo onde? Na solicitação, no exame, eu tenho que guardar em um local que vá juntar os dois. No caso, eu apresenta. Então, eu tenho aqui, ó, a data em que o exame foi coletado, data call, data da coleta, certo? Eu tenho o valor daquele exame naquela data, né? Que é uma coisa que ele fala aqui, ó. Aqui, o código, para cada exame, o valor do exame naquela data, aquela solicitação e o resultado dele. Então aqui eu tenho uma data, não, o valor, né? Na solicitação, que é o valor do exame naquela solicitação, e aqui eu tenho o que? O
resultado. Então veja só, quando eu falo disso aqui, pessoal, mas Adilson, não teria que ficar em exame? Não, porque esses atributos são o quê? São daquele exame naquela solicitação. Então, é como se fosse valores históricos. É por isso que eu guardo aqui, tá? Porque, por exemplo, o valor, com o passar do tempo, ele pode mudar. E ele mudando, esse aqui não deve mudar, deve permanecer para guardar o da época. Beleza? Cada solicitação deve ser ligada a um convênio médico. E para esse convênio deve ser guardados o código, um nome, um endereço, um telefone. Um convênio poderá estar ligado a várias solicitações ou nenhuma. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, convênio, certo? Convênio, deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Aí eu venho com, ele diz que convênio tem o quê? Tem um código, não é isso? Um código, um nome, certo? Um endereço, tá? E um telefone. Ok? Então vamos lá. Eu só vou separar aqui um pouquinho. Vamos lá. Aqui eu tenho o código do convênio. Tá? Aqui eu tenho o nome do convênio. Certo? Aqui eu tenho o endereço. Opa, endereço vamos colocar sempre com composto, tá bom? Só pra gente ficar com isso aí. Aqui eu tenho o telefone. Tá? Aqui, por exemplo, se eu quiser que o telefone seja multivalorado, né? Eu posso mudar isso aí, ó. Tá para multivalorado aqui, ele muda, tá vendo? Como tá dessa forma, um ou mais, né? Um convênio, posso ter mais de um telefone. E aqui, opa, de novo, vi normal, quero um composto, por favor. Composto, ótimo. Então vamos lá. Código do convênio, nome do convênio, telefone do convênio. E esse aqui, ó, que vai ser o endereço, tá? Endereço que tem, como sempre, a gente sempre coloca, Logradouro, número, faltou um, né? Vamos trazer aqui um para cá, que vai ser o complemento, tá? Pronto. E a ligação? Convênio, solicitação. Vamos lá. Então, a solicitação, ela é paga, vamos dizer assim, por um convênio. O que ele diz aqui? Olha, cada solicitação deve ser ligada a um convênio médico. E para esse convênio devem ser guardados um código, um nome, um endereço e um telefone. Um convênio pode estar ligado a várias solicitações. Ou nenhuma. Então, aqui, ó, está ligado a várias ou nenhuma. Agora, uma solicitação está ligada a quantos convênios? Ele não colocou aqui, mas é apenas uma, né? E tem que ter um convênio. Ok? Pronto. Terminamos, pessoal. Esse é o modelo. Ele possui 1, 2, 3, 4, 5 entidades, certo? Porém, de relacionamento N para N, apenas um aqui. Tá certo, pessoal? Espero ter esclarecido mais algumas coisas, tá? Principalmente com relação, olha, a esses atributos que ficam no relacionamento. Eles vão ser atributos que vão estar especificando, no caso aí, o exame naquela solicitação. É por isso que eu tenho, né, lá no meio, tá certo? Endereço, tudo certo. Ok, terminamos. Ok, pessoal? Tchau, tchau.